Seguindo, a questão 75 diz o seguinte, que é continuação da 74, tá? Que tem aquele texto. No nitreto de galho alumínio, os números de oxidação, que é isso mesmo? NOx, do nitrogênio e do par alumínio-galho são, respectivamente, olhem para as alternativas. São dois números de oxidação, são dois valores de NOx que o exercício pede. Primeiro, número de oxidação NOx do nitrogênio e depois, número de oxidação NOx do par desses dois juntos ao mesmo tempo, alumínio, galho. Volta aqui no texto, ele me fala que o tal do nitreto de galho alumínio é isso aqui. O nitreto de galho alumínio é AlGaN. Sim, ele quer o NOx do nitrogênio, só nitrogênio. Deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir. Aqui. Ele quer o NOx só do nitrogênio e depois o NOx desses dois juntos. Tá bom? Certinho? E como é que a gente faz para calcular o NOx do nitrogênio ali e depois do par alumínio-galho? Então, vamos lá. Ele quer o NOx do nitrogênio no nitreto de galho alumínio e depois o NOx desses dois juntos, tá? E por onde eu começo, pessoal? O nitrogênio, ele não tem um NOx fixo, mas quem é que eu tenho por aqui? Alumínio, galho e nitrogênio. De todos os elementos que eu tenho por aqui, o nitrogênio é o mais eletronegativo. Na verdade, o nitrogênio é o único ametal para valer que eu tenho aqui, tudo bem? Na verdade, o único ametal que eu tenho aqui é o nitrogênio. E alumínio e galho são metais, tudo bem? E daí? E daí que ele é um ametal, o único presente aqui nessa substância, é bastante eletronegativo, então dá para deduzir o seu NOx aqui. Vejam só, o nitrogênio está na família 15 ou 5A da tabela periódica. É um ametal da família 15 ou 5A. E daí? E daí que se ele é um ametal da família 15 ou 5A, é porque ele já tem 5 elétrons na última camada. É um ametal com 5 elétrons na última camada. É muito eletronegativo, então o que ele está fazendo ali? Ele está puxando 3 elétrons para ele. Porque já tem 5, ametal que é, eletronegativo que é, tá puxando 3 elétrons para ele. E se ele puxa 3 elétrons para ele, pronto, o NOx dele é -3, tá bom? Todo esse raciocínio eu faço aqui. Na verdade, é assim que a gente pensa, né? Ou deveria pensar na hora de trabalhar com NOx. NOx é a carga elétrica. A carga elétrica surge da perda ou do ganho de elétrons. Ela surge do compartilhamento de elétrons, onde um é mais eletronegativo que o outro e o mais eletronegativo puxa elétron, o menos eletronegativo é puxado, certo? Todo esse raciocínio a gente deveria fazer para calcular o NOx de um elemento numa substância, tá bom? Sim, sim. É claro que existem as regras práticas, lembram? Substância simples, NOx 0. Família 1A, metal alcalino, NOx mais 1. Metal alcalino terroso, NOx mais 2. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2, né? É claro que existem as regras de NOx, só que muitas vezes eu não vou conseguir, através de regra, pensar no NOx de um elemento, tudo bem? Então, de novo, alumínio, galho, nitrogênio. Dos 3 elementos que eu tenho naquela substância, o nitrogênio é o ametal da história e o mais eletronegativo. É ametal e é o mais eletronegativo. Ametal que está na família 5A
tem 5 elétrons na última camada, então o que ele está fazendo ali? Está puxando 3 elétrons para ele, a carga dele é menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. A somatória tem que dar zero. Com quanto eu somo menos 3 para dar zero? Do lado de cá tem que ser no total mais 3. Então, esses dois têm no total NOx mais 3. Acabou o exercício. Nitrogênio, menos 3, do lado de lá, mais 3. Do lado de lá tá aquele par, que ele quer saber o NOx, tá? Então, na ordem, menos 3 e mais 3 é o NOx do nitrogênio e do par alumínio galho. Isso está na letra D. Certo, gente? Tudo bem? Só o nitrogênio, menos 3. Se do lado de cá é menos 3, do lado de lá tem que ser mais 3, porque a soma tem que dar zero, tá bom? Total recebido de elétron é igual ao total perdido de elétron, beleza? Letra D, temos NOx, menos 3 para o nitrogênio e mais 3 para o par alumínio-galho. Queridos, tem a questão 79, que é bem de química, mas tá na parte de física, tá bom? Porque tem uma partinha de química, de física aqui também, tá bom? Então, é uma questão de química, mas que tem um pouco de física, e ela tá lá na parte da prova de física. É a questão 79. Para obter energia térmica com a finalidade de fundir determinada massa de gelo, produziu-se a combustão de 1 mol de gás butano, gás de cozinha, C4H10, a 1 atm de pressão e a 25 graus Celsius, condições ambientes. Então, efetuou-se a combustão de 1 mol de gás butano. Toda substância que sofre combustão libera calor, libera energia. A energia liberada na combustão desse 1 mol de butano foi usada para fundir, derreter uma certa massa de gelo. Entenderam? Tá? Então, primeiro ele queima o gás de cozinha para ter nessa queima energia, essa energia vai ser usada para derreter uma certa massa de gelo. Ele colocou aqui para gente a reação de combustão desse gás, C4H10, o butano, gás butano, 1 mol dele, reagindo com 13 sobre 2 mols de oxigênio, tá? O comburente, tudo bem? Combustível e comburente. A reação produz 4 mols de gás carbônico e 5 mols de água líquida. Olha só o que ele dá aqui pra gente. As entalpias, calores, padrão de formação. A gente tem calor de formação desse pessoal que participa dessa reação, tá bom? Calor de formação dos participantes dessa reação a gente tem. Calor de formação do butano, menos 126 kJ por mol. Calor de formação do gás carbônico, menos 393 kJ por mol. Calor de formação da água, menos 286 kJ por mol. E o calor de formação do O2 é zero, porque o O2 é substância simples no seu estado mais comum, tudo bem? O2 tem calor de formação zero. Considerando que a energia térmica proveniente dessa reação foi integralmente usada, absorvida por um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius e adotando 320 joules por grama como calor latente de fusão do gelo, a massa de água líquida obtida a 0 graus Celsius nesse processo pelo derretimento do gelo foi de aproximadamente. Tudo bem, gente? Sim? Acho que vocês sabem mais do que eu, melhor do que eu, resolver esse exercício, tá bom? Essa reação é uma reação de combustão, ela libera calor. O calor liberado aqui na combustão de 1 mol dessa substância foi usado integralmente para derreter um bloco de gelo. Gelo é água sólida e para a água sólida derreter, fundir, virar água líquida, calor precisa ser absorvido. Então, todo o calor que veio da reação vai ser
absorvido para fazer a fusão acontecer, tá? O gelo tá a 0 graus Celsius, sim. Ele tem esse calor latente, tudo bem? De fusão. Ele, ao derreter, transforma-se em água líquida, tá bom? E durante esse processo de derretimento, a gente vai ter água líquida também a 0, tá? Durante toda a fusão, à medida que a fusão vai acontecendo, a temperatura se mantém constante, sim, e igual a 0. E ele quer saber nesse processo quanto de gelo, né? Quanto de água líquida foi obtida, que é a massa de gelo que eu tinha ali derretendo, né? A massa de gelo que eu tenho que vai derreter é a massa da água líquida, tá bom? Certo? É a mesma substância, né? A massa é a mesma, tá bom? Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, calcular o calor proveniente dessa combustão aqui. Como que eu calculo? Se eu tenho calor de formação dos participantes dela, fazendo H dos produtos menos H dos reagentes, eu calculo o calor desta reação. Lembram disso? Cálculo de ΔH tendo calor de formação. Quando eu tenho calor de formação dos participantes da minha reação, eu calculo o ΔH da reação usando aquela fórmula H dos produtos menos H dos reagentes. Vamos lá? Sim, sim. Depois, tendo esse calor, eu vou jogar onde? Como ele me deu o calor latente, vou jogar no quimolesa, não é? No calor do quimolesa. O calor eu vou ter que veio lá da reação, a massa ele tá pedindo qual é, e o L de calor latente a gente tem aqui, tá bom? Só substituir na fórmula do quimolesa, a gente consegue calcular a massa de água líquida obtida ali, que antes era gelo, tudo bem? Vejam só, queridos, marquei a reação aqui, prontinha, balanceada. Vou atrás de calcular o ΔH dela. O que eu tenho aqui para calcular esse ΔH? Calores de formação das substâncias, tá? Eu coloquei aqui o calor de formação de cada uma dessas substâncias, calor este que está naquela tabela no exercício. E agora eu faço o que para chegar no valor de ΔH? ΔH é H dos produtos menos H dos reagentes. Como eu tenho mais de um produto, mais de um reagente, a gente costuma colocar somatória do H dos produtos menos somatória do H dos reagentes, tá bom? Vamos lá, ΔH igual H dos produtos, gás carbônico e água é produto. Calor de formação do gás carbônico, menos 393 kJ por mol. Tem 4, então eu faço 4 vezes menos 393. Tem mais produto, por isso somatória. O outro produto é água, menos 286 kJ por mol. Tem 5. 5 vezes menos 286. Tudo isso aqui é produto. Menos somatória dos calores de formação dos reagentes. Calor de formação do butano, menos 126 kJ por mol. É 1 mol que eu tenho. Uma vez menos 126. Que mais? Calor de formação do oxigênio é 0. Então, 13 sobre 2 vezes 0, tá? Também é o total que eu tenho como calor de formação para reagentes, tá certo? Vamos calcular isso aqui com muita atenção, tá bom? É comum vocês errarem nessas continhas aqui. Primeiro multiplica aqui, 4 vezes menos 393 dá menos 1.572. Mais 5 vezes menos 286, menos 1.430. Uma vez menos 126, menos 126, somado com 0, né? Aqui dá 0.
menos 126. Como tem o menos da fórmula, mais 126. Tudo bem? Primeiro eu somo esses dois, isso aqui dá menos 3.002, sim, somado com esse e o ΔH vai dar menos 2.876, a unidade é quilojoule por mol. Todo mundo ali tá em quilojoule por mol, então esse ΔH sai em quilojoule por mol. Como a gente tinha dito, reação de combustão fornece, libera calor. Esse calor vai ser usado para derreter o gelo, né? E ele perguntou que massa de água líquida eu vou obter. Gelo tá a zero, a água líquida obtida vai estar a zero, não tem diferença de temperatura. Temos por ali mudança de estado físico, por isso que não há diferença de temperatura. A gente vai usar que moleza para fazer esse cálculo, beleza? Sim, sim. Essa energia eu coloco aqui. O sinal menos, pessoal, é só para indicar que é calor liberado, tá? Não é o menos da matemática, tudo bem? Eu vou colocar esse calor em módulo, tá? É essa energia que vai ser fornecida ali. Detalhe, o calor calculado tá em quilojoule por mol. O calor, atenção, atenção, desculpa, essa massa aqui é o que a gente quer, sim? O calor latente que ele me deu vale 320 joules por grama. Então, pera lá. Se na fórmula o calor latente fornecido tá em joule, concorda que esse valor não vai poder ser colocado em joule aqui? Eu vou ter que passar, desculpa, não vai poder ser colocado em quilojoule aqui? Ele tá em quilojoule, mas na fórmula o calor latente que eu tenho tá em joule. Então, eu tenho que transformar ele para joule. E como é que eu passo quilojoule para joule? Faço vezes 1.000. Então, 2.876 vezes 1.000 joule por mol. Certo? Sim? Esse calor, então, é o calor que vai estar aqui. A massa, queremos calcular, e o calor latente, 320 joule por grama. Esse está em joule, esse está em joule, a massa calculada vai ser calculada em gramas, tá bom? Essa massa, fazendo isso tudo, dividido por 320, vai dar 8.987 gramas. Esse valor sai em gramas. 8.987 gramas é aproximadamente 9.000 gramas. E 9.000 gramas equivale a 9 quilos, tá? Então, essa é a massa de água que eu vou ter por ali. Essa massa de água, ela equivale à massa de gelo, tá? É a mesma massa, sim. Só muda o estado físico, muda o volume também, mas enfim, isso não é o caso, tá? Então, essa é a massa que o exercício tá perguntando pra gente. Aproximadamente 9 quilos de água líquida vai ser obtida ali no derretimento daquele gelo. Letra E. Beleza, pessoal?